Irmãos, nós vamos voltar à palavra de Deus, onde paramos na semana anterior, Neemias, livro de Neemias, hoje o capítulo 5. Neemias 5. Mesmo assentados, vamos ler este capítulo. Diz assim a palavra de Deus: Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos numerosos. Precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo, então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso, convoquei uma grande reunião contra eles e disse: na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora, vocês estão até vendendo seus irmãos. Assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso prossegui: o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus, para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, e também os juros que cobraram deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. E eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Então convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que cumpririam a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a assembleia disse: Amém, e louvou ao Senhor. E o povo cumpriu o que prometeu. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram peso sobre o povo e tomavam dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo, mas por temer a Deus, não agi dessa maneira. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho deste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho, e não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens, entre os judeus do povo e seus oficiais, comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigia comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Lembra-te de mim, ó Deus, levando em conta tudo o que eu fiz por esse povo. Deus nos abençoe nessa breve meditação matinal. Irmãos, tempos de escassez e de crise provam o nosso coração e provam a nossa comunhão. E nos últimos 100 anos, pelo menos, devido à crescente integração do mundo, especialmente na economia, uma crise tem afetado muito mais do que uma localidade. Afeta um país inteiro, uma nação inteira. Às vezes a crise não é nem desencadeada no país,
é fora. Algo acontece em Hong Kong ou em Wall Street e nós sentimos os efeitos aqui. E quantos aqui não devem conhecer, ou pessoalmente, ou ter ciência de alguma história de relacionamentos desfeitos por conta de crise? Casamento, amizade, sociedade. Quantos aqui não devem conhecer alguma história, até mesmo de gente que tirou a própria vida, porque perdeu tudo numa crise, se viu sem chão, sem propósito, sem expectativa alguma? Ou pior, né? Quantos aqui não conhecem pessoas ou empresas que se aproveitam de um momento de crise financeira ou social para lucrar, para ganhar? É aquela história, né? Também hipotética, né? Nunca aconteceu isso. Quando o ônibus entra em greve, a van vai a R$10, né? Então, claro, você depende de transporte, né? Então, os aproveitadores, os oportunistas. O que nós temos diante de nós nesse texto é um retrato de uma crise grave, uma crise financeira, uma crise social. E a pergunta que nós temos que responder nesta manhã, à luz desse texto, é como nós lidamos com esses momentos de crise. Como nós lidamos com a escassez? O que esperar de nós individualmente, ou seja, como o nosso coração precisa ser guardado e vigiado, mas como fazer isso também no grupo maior, na família, por exemplo, na família de Deus? E o que esperar daqueles que nos lideram em meio a uma crise dessa natureza? Esse momento aqui, nós estamos no momento difícil da história de Israel. Os muros estão sendo reconstruídos, já vimos isso no capítulo passado, e há ameaças externas, ameaças de inimigos, querendo paralisar essa obra e simplesmente destruir ali o que havia sido construído. Então, nós abrimos esse capítulo e foi, poxa, uma crise, fome, o que está acontecendo? Né? De onde veio isso? É lógico que essa crise não se instalou no meio da construção dos muros, porque, segundo o capítulo 6, nós veremos domingo que vem, a reconstrução dos muros durou 52 dias. Ora, 52 dias não é um tempo suficiente para você ter esse monte de coisa retratada aqui. Então, o que alguns comentam a respeito desse texto é que a construção dos muros, o programa de reconstrução e toda essa tensão a qual o povo estava se submetendo, né, inimigos externos, tendo que construir o muro, trabalho, acabou trazendo à tona certos problemas que estavam ali meio que adormecidos. Já vinham acontecendo, isso já estava acontecendo, né, e esse momento de reconstrução trouxe à tona esses problemas, né. Então, veja, pense nisso, né? Tendo que lidar com ameaças, tendo que lidar com uma obra grandiosa, e agora esses problemas começam a surgir. Fora isso, Judá estava isolada comercialmente, você não tinha, né, um fluxo comercial grande ali, você tinha escassez de alimentos, e você tinha administrações anteriores que não fizeram de maneira correta, né, a administração do povo, exploraram o povo. Então, todo esse cenário gerou uma crise, tanto que econômica, né, ou financeira, quanto também social. E, fora isso tudo, né, como se já não bastasse, Neemias está no meio desse negócio todo, no meio desse furacão, tendo que lidar com isso, tendo que lidar com a construção dos muros e tendo que lidar com as ameaças dos inimigos. Tendo que manter o povo vigilante, com arma na mão e colher de pedreiro na outra, como nós dissemos domingo passado, e tendo que administrar uma crise sem precedentes aqui, que incluía não só a questão do alimento ou do dinheiro, mas o próprio relacionamento entre esses irmãos, o relacionamento entre o povo de Deus. E curiosamente, não sei se isso chamou a sua atenção, diante das ameaças externas, o que nós vimos no capítulo 4 foi união. O povo se uniu diante das ameaças externas. O povo se uniu diante do desafio da reconstrução do muro. Mas foi só faltar dinheiro que você começa a ver os primeiros sinais de desunião. É por isso que eu disse que momentos de escassez provam o nosso coração e provam a nossa comunhão. Porque foi no momento da escassez que as injustiças começaram a aparecer, que a desunião começou a perigosamente rondar aquele arraial.
Como é que nós vamos ver isso no texto, meus irmãos? Em 4 partes. Então, crianças, você pode dividir a sua folhinha também em 4 partes. Nos versos 1 a 5, nós temos a reclamação do povo. Nos versos 6 a 11, a repreensão de Neemias. Nos versos 12 a 13, a resposta dos líderes. E nos versos 14 a 19, a referência de um líder piedoso. Então, 4 partes: reclamação, repreensão, resposta e referência. E o título desse sermão também começa com restitui-lhes, eu quero de volta o que é deles. E qualquer semelhança com uma música muito ruim e muito problemática é mera coincidência. Esse título está no texto, vou mostrar. Então, restitui-lhes, eu quero de volta o que é deles, ok? Vamos então por partes. Reclamação. Crianças, você pode na primeira partezinha da sua folha escrever em cima reclamação. Ali no meio do quadradinho você pode desenhar um ramo de trigo, igual esse que está aqui atrás de mim, e uma moeda, e depois escrever: não temos comida nem dinheiro. Essa foi reclamação, né? Em poucas palavras, não temos comida nem dinheiro. Então, reclamação, um triguinho e uma moeda, e não temos comida nem dinheiro. O verso 1 diz que todo o povo reclamou, homens e mulheres. E a reclamação aqui é apresentada em 4 partes. É uma grande reclamação, mas com 4 divisões aí para a gente entender. No verso 2, nós lemos a respeito da quantidade de alimentos insuficiente. Nós somos numerosos, não temos trigo, ou seja, um ambiente de fome, de escassez de alimentos. E vocês vão notar aqui nessa sequência, né, aquele velho ditado, né, tá ruim, vai piorar. Se é o melhor estilo, tá ruim, vai piorar. Então, tá ruim, não tem trigo, vai piorar. Verso 3, outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras. Ou seja, aqueles que tinham terras e podiam cultivar, tiveram que penhorar as terras, as vinhas e as casas. Não tinha alimento e agora não tem terra. Não tem cultivo, não tem casa para conseguir o alimento que estava escasso. Está ruim? Vai piorar. O verso 4 diz: nós tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto. E vocês sabem que os persas tinham essa maneira inovadora de administrar, né, o seu império. Não, nós não vamos matar todo mundo, nós não vamos tirá-los da terra e fazer cativos, nós vamos cobrar impostos. Olha que ideia excelente, né? Deixa eles lá, deixa eles com a cultura deles, tal. Eles só têm que encher o nosso cofre. Maravilhoso isso. Não sei quem teve essa ideia, que se perpetuou ao longo do tempo, né? Diga-se de passagem. Então, o verso 4 mostra isso. Tiveram que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as terras que estavam sendo penhoradas. Você percebeu a bola de neve do negócio? Você está achando ruim? Vai piorar. Sempre pode piorar, né? E piorou. Porque adiante no verso 5, nós temos aqui, eu acho que o pior momento dessa história, que é judeus vendendo seus próprios filhos à escravidão. E aqui a gente precisa de uma nota de rodapé, né? As 3 reclamações anteriores a gente entende bem. Faltou comida, escassez, a terra sendo penhorada, empréstimo para pagar o imposto. Isso tudo está mais ou menos dentro do nosso universo de consciência, né, de realidade. Agora, o que é isso aqui de vender filhos à escravidão? Bom, de acordo com a lei de Moisés, um israelita pobre, ele podia levar a sua família para servir a outro irmão judeu, israelita, a fim de recuperar a sua estabilidade financeira. Porém, a lei dizia que ele não poderia ser tratado como um escravo, mas sim ter um status de contratado, de uma pessoa contratada. E depois, se ele quisesse continuar com aquele senhor, né, ele podia continuar, ou quisesse ser dispensado e retomar a sua vida, podia sem problema nenhum. Então, ele jamais poderia ser tratado como escravo. E o que estava acontecendo aqui? 2 coisas erradas, 2 infrações a essa lei. Primeiro, que só os filhos estavam sendo vendidos à escravidão, o que desagregava a unidade familiar. A lei dizia que a família ia junto, para preservar a unidade familiar, ia junto trabalhar. Aqui não, só os filhos, aqueles que tinham saúde e vigor.
portanto, uma desintegração da unidade familiar. E segundo, esses filhos estavam sendo tratados não como contratados, mas como escravos, o que era um absurdo, o que era um vexame, uma vergonha, um opróbrio, uma mancha na vida desse povo. Então veja, meus irmãos, o que esse cenário de crise nos mostra? Se a crise externa dos inimigos, a ameaça dos inimigos revelou a união do povo, a crise interna, ou seja, quando faltou dinheiro e faltou comida, revelou ganância, revelou fraqueza, revelou as idolatrias escondidas. Crises revelam onde está o nosso coração. Crises de escassez podem comprometer a nossa união. Momentos como esses requerem uma vigilância tremenda, porque nós podemos cometer muitos erros e romper relacionamentos e mudar as nossas prioridades, tudo em nome da provisão. Sabemos que é difícil, precisamos sobreviver, mas temos que vigiar o nosso coração e manter as nossas prioridades no lugar certo, obedecendo a Deus, obedecendo a lei de Deus. Então veja, se no passado, que já passamos por crises severas, graças a Deus estamos nos recuperando, mas mesmo agora, ou no passado ou agora, ao passar por momentos de escassez, você reconhece que o seu coração fraquejou, você reconhece que os seus olhos se desviaram daquele que é o provedor e foram colocados nas circunstâncias, ou mesmo, talvez você tenha caído na tentação do oportunismo, talvez você tenha comprometido relacionamentos que eram queridos, caros a você, por conta da escassez. A palavra de Deus te chama a pedir perdão ao Senhor, mas não só isso, dentro do possível, corrigir o erro, que é isso que aconteceu aqui. Corrigir o erro, reparar a injustiça, se por acaso você cometeu isso. Arrependa-se, há perdão, mas também que o Espírito Santo dê a você condições, sabedoria, coragem para reparar os erros, para reatar os relacionamentos, para fechar as lacunas que foram abertas durante esse momento. Então, meus irmãos, nós seguimos então para a segunda parte. O que aconteceu? Como Neemias tratou disso? E aqui nós vemos a repreensão de Neemias. Então, crianças, vocês podem escrever repreensão no alto da segunda partezinha. No meio aí você vai fazer um desenho de um dedo apontado assim, sabe aquela coisa brigando? Dedinho assim apontado, de repreensão, de bronca. E vai escrever embaixo assim: devolvam tudo, ou restitui-lhes, eu quero de volta o que é deles. Neemias toma ciência do ocorrido, a reclamação chega ao líder, e aí se coloca na posição dele por um instante. Quais são as tentações que rondam o coração de um líder nessa hora? Ele poderia ter ficado indiferente, poderia ter dito: não, eu já tenho inimigo me ameaçando, eu já tenho um muro para cuidar, resolvam vocês, eu não tenho hora para isso agora não. Poderia ficar indiferente, poderia jogar a responsabilidade para os persas, Não, eles é que são os nossos regentes, vai reclamar lá no palácio de Artaxerxes, aqui eu não posso fazer nada. Ou mais, ele poderia se acovardar, porque se você notou no texto, ele chamou os nobres e os oficiais, gente graúda. Ele poderia, não, sabe como é que é, Poxa, eu vou repreender, aí eu perco ali a confiança, o camarada fica de mal comigo, como é que eu fico, como é que fica a minha liderança agora, Aquela coisa do jogo político, Não vou desagradar, não vou chamar a atenção daquele que é cabeça, nobre, oficial, poxa, sabe como é que é. São tentações possíveis, que rondam o coração daquele que está à frente. Graças a Deus, Neemias não caiu em nenhuma delas. Ele foi adiante. E com coragem, com ousadia e com uma santa indignação, ele convoca aqueles nobres e oficiais e os repreende. Diz aqui que ele ficou furioso. Furioso. Houve uma santa indignação e repreendeu aqueles que deveriam estar cuidando
desses relacionamentos, desses problemas no meio do povo. Há uma dúvida aqui deixada pelo verso 10, porque parece que, uma leitura rápida, parece que Neemias se inclui na acusação, né? Ele diz, eu, meus irmãos e meus homens de confiança, também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo. Então, poxa, Neemias também estava incorrendo em erro aqui? Como é que é essa história? Alguns dizem que não, né? E eu tendo a pensar desse jeito, que na verdade, o que o Neemias estava querendo dizer é o seguinte, olha, o empréstimo é permitido pela lei de Deus, é possível de ser feito, e eu estava fazendo isso, só que eu não estava cobrando juros. Daí a advertência depois, né? Mas vamos acabar com a cobrança de juros. Então Neemias um dia emprestou dinheiro e esperava receber o dinheiro de volta sem os juros, conforme, né, um homem piedoso assim o faria. Mas a situação aqui era tão grave, que o que Neemias está dizendo aqui é o seguinte, irmãos, não é nem hora de emprestar, é hora de dar, é hora de compartilhar sem esperar de volta. Eu, os meus irmãos e meus homens de confiança, estávamos fazendo isso. Agora nem isso nós vamos fazer mais, eu vou tirar do meu bolso e dar. Mas vocês não só estão emprestando, como estão cobrando juros, estão ganhando em cima da crise. Então, restitui tudo. Eu, Neemias, eu quero que vocês devolvam o que pertence a eles. Esse foi o desafio, na verdade, devolvam-lhes suas terras, vinhas, oliveiras, casas, imagina isso. Há um monte de gente empobrecendo e alguns ganhando em meio a essa crise. Irmãos, a indignação com essas injustiças não é necessariamente algo pecaminoso. Nós podemos nos indignar. Os profetas se indignaram, Jesus se indignou com as injustiças. Quando vemos isso acontecendo diante dos nossos olhos, quando vemos um país sofrendo com isso, quando vemos pessoas oportunistas ganhando em cima da escassez, nós não podemos permanecer indiferentes. E o Evangelho produz esse fruto em nós, produz uma fome e sede por justiça, que é a justiça de Cristo em primeiro lugar, mas também uma justiça de relacionamentos, de postura, de conduta, de ética. Nós ansiamos ver isso na igreja, no país, no nosso bairro, na nossa comunidade. Nós devemos ansiar por isso. E mais, nós devemos ter compaixão daqueles que sofrem. Devemos cultivar um coração generoso. Tudo isso é fruto de uma graça que nos alcançou, de um Deus que não poupou nem o seu Filho. Ele já nos deu tudo. E por que nós retemos? Por que nós não somos generosos? Por que nós não nos compadecemos daqueles que estão sofrendo? Não é missão da igreja corrigir as injustiças. Isso não está em nossas mãos. Esse é um fardo que não está sobre os nossos ombros. Nós pregamos um evangelho que transforma. E como diz Paulo, aquele que é transformado pelo evangelho, ao invés de roubar, trabalha. É o evangelho, como eu ouvi uma vez falando, que transforma pancada em carinho e cachaça em dinheiro. É o evangelho que entra no coração e transforma essa pessoa para ser um trabalhador digno, para ser uma pessoa de compaixão, para que olhe as suas finanças e seja generoso, para que se compadeça. Mas primeiro, a graça de Cristo tem que alcançá-lo, para que esse coração, então, seja transformado. Então, irmãos, não deixemos tudo a cargo do governo. Essa é uma tentação nossa. Não, o governo resolve. Não, isso parte de nós. Isso parte de nós, de nos indignarmos de maneira correta, santa, mas de também confrontarmos aqueles que estão errados em sua conduta e exigir, segundo a palavra de Deus, que os erros sejam reparados, que as injustiças sejam reparadas até quando for possível. Então, meus irmãos, a pergunta que eu e você temos que nos fazer é: o quanto o nosso coração tem se voltado para essas questões, como fruto da graça que nos alcançou? E se há alguma justiça que precisa ser reparada, que nós sejamos agentes, reformadores de um mundo injusto, por menor que seja a nossa ação. Ah, mas é tão pouco que eu posso fazer. Pois bem, faça.
Pois o pouco de cada um somado é um tremendo testemunho num mundo que é corrupto, ganancioso, oportunista. Então, que o Evangelho nos impulsione a uma ação compassiva neste mundo. Terceira parte do nosso texto, nós temos a resposta daqueles líderes. Então, crianças, escreva aí resposta. O seu desenho vai ser um joinha. Ó, tá ok, Neemias? E você vai escrever a resposta: devolveremos tudo. Os versos 12 e 13 descrevem o arrependimento eficaz daqueles que foram confrontados. Irmãos, o confronto é necessário. Se você for confrontado com algum pecado, com alguma injustiça, receba isso de coração aberto. E mais, responda a isso, a essa confrontação, como esses líderes responderam. Eles não justificaram o pecado. Você vê que Neemias, o texto faz questão de relatar que eles ficaram em silêncio, pois não tiveram resposta. O silêncio já é uma resposta, né? E a pior resposta que se pode dar é tentar justificar. Não, sabe como é que é, não sei o quê. Não, foi o outro, foi isso, foi aquilo, foi o governo, foi... Não! Sou eu, é o meu coração. Então cale-se e guarde o seu coração. Se for confrontado, responda de maneira afirmativa. Está ok, eu vou fazer isso. É um desafio, não resta dúvida. Qual foi o desafio de Neemias? Devolvam tudo, restituam tudo. E o que os nobres responderam? Neemias, estamos contigo. E isso aqui é tremendo nesse texto, meus irmãos. Momentos de crise são momentos que provam o nosso coração, mas são ocasiões em que a graça de Deus se manifesta de uma maneira surpreendente. O que esperar de alguém que antes estava ganhando com a situação? Aqui, arrependimento, reparo da situação. Isso é fruto da graça de Deus. Os versos 12 e 13 são um testemunho de uma graça que não vem da nobreza de caráter desses nobres, desses oficiais, não vem da boa vontade deles, não, isso é obra do Espírito Santo. Eles disseram: vamos fazer o que você está pedindo, e o final do verso 13 diz: e o povo cumpriu o que prometeu. Aqui está a honra de alguém de fato alcançado pela graça de Deus. Ele cumpre o que promete, como diz o Salmo 15, ele mantém a sua palavra mesmo quando perde, mesmo quando não tem mais vantagem, mesmo quando não pode ganhar mais nada, ele mantém a sua palavra: eu vou devolver, e assim foi feito. E o nosso relato de hoje pela manhã se encerra com uma quarta parte, referência. Então, reclamação, repreensão, resposta, referência. E aí, crianças, vocês vão desenhar, vocês já sabem, a gente sempre termina com o desenho da cruz. Desenho da cruz de Cristo. E aguarde um pouco para saber o que você vai escrever. Escreva referência e desenhe a cruz do nosso Senhor. Na última parte do nosso texto, versos 14 a 19, nós temos aqui um pequeno relato autobiográfico sobre as ações de Neemias. Ações justas, ações exemplares, ações piedosas. E quantos não leram esse texto hoje pela manhã e não pensaram imediatamente: poxa, quem dera nós tivéssemos homens públicos assim, né? Quem dera nós não tivéssemos homens no governo, ou no legislativo, no executivo, no judiciário, no primeiro escalão, segundo, terceiro, não importa, com essas qualidades. Pessoas que podem comparecer diante do povo e dizer: olha, é isso que eu fiz, pode verificar. Está aqui, não tem nada na minha mão, não tem nada no meu bolso, não tem nada na minha conta. Muito pelo contrário, eu dei, eu banquei, eu assumi certas responsabilidades. Mas o ponto principal aqui, meus irmãos, não é tanto o que Neemias fez, porque muita gente pode fazer isso pelos motivos errados. Muita gente pode fazer isso que está aqui para ganhar mais uma eleição. Muita gente pode fazer o que está aqui para aliviar uma certa culpa do seu coração. Eu tenho que me preocupar com os outros porque eu me sinto tão culpado. Mas o que levou Neemias a agir assim? E por duas vezes nós temos nesse texto essa expressão: o temor de Deus. Está aqui no verso 9, está aqui no verso
15. Mas por temer a Deus. Essa é a motivação. Essa é a motivação correta e é isso que faz essas ações serem duradouras e consequentes. O temor do Senhor. Porque aqueles que agem por temor a Deus nunca agem por vaidade, por ganância, por oportunismo. Neemias não está fazendo campanha de reeleição. Ele mostra que o que está fazendo é fruto de uma graça que o alcançou, de um temor que há no seu coração. E veja, ele não está aqui, querendo aplausos, não. Senão, como é que a gente leria o verso 19? Veja a oração de Neemias. O que ele pede? Lembra-te de mim, como se, Senhor, tem misericórdia de mim. Apesar de ter feito isso tudo, Deus, eu preciso que o Senhor olhe para mim com misericórdia, que o Senhor se lembre de mim. Isso é graça, isso é confiança na graça e não nas suas obras. Isso é confiança num Deus que é misericordioso e não no que Ele fez. Neemias não está apresentando sua listinha meritória. Olha aqui, Deus, quantas joias na coroa eu vou ganhar? Não, ele relata isso tudo e pede humildemente, Senhor, lembra-te de mim, tem misericórdia de mim. Porque ele sabe que ele é um pecador. Irmãos, por mais que tenhamos homens públicos com esse perfil, por mais que nós sejamos, em alguns momentos da nossa vida assim, o fato é que vivemos num mundo caído, corrupto e pecador. Nós precisamos de gente assim, e precisamos orar por isso, por homens que temam a Deus, por líderes que temam a Deus. Porém, por mais que isso possa ser uma realidade na nossa vida, a nossa maior necessidade não é apenas de uma referência ou de um exemplo. A nossa maior necessidade é de um Salvador. Essa é a necessidade. E Neemias constatou isso ao pedir, lembra-te de mim. Neemias precisava de um Salvador. O povo de Judá precisava de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador. Jair Bolsonaro precisa de um Salvador. Sérgio Moro precisa de um Salvador. Por melhores que sejam as intenções desses homens, e por mais que eles possam fazer alguma coisa próxima do que Neemias fez, a necessidade deles continua a mesma. Eles precisam de um Salvador, não um exemplo. E aquele que morreu na cruz, não morreu não apenas para ser exemplo, mas morreu para nos salvar. O único que foi íntegro em sua conduta, o único de mãos puras, de coração limpo, morreu numa cruz não para ser um exemplo inspirador, mas para ser o nosso Redentor, para que o seu sangue nos lavasse e nos comprasse para Deus. Foi para isso que Cristo veio. Então, crianças, vocês vão escrever aí embaixo da sua cruz, mais do que um exemplo, eu preciso de um Salvador. Mais do que um exemplo, eu preciso de um Salvador. E você também precisa. E se você ainda não o tem, hoje é o dia de você se render a Ele. Hoje é o dia de você dizer, Senhor, não há nada em mim que possa me recomendar a Ti. Lembra-te de mim, tem misericórdia de mim. Eu preciso de um Salvador. Nós ainda vivemos num mundo injusto e caído, meus irmãos. E a igreja não vai consertar isso. Por melhores que sejam as nossas intenções, por mais recursos que nós tenhamos, esse mundo continuará caído, corrupto e injusto, até que este mesmo Salvador volte. E aí sim, nós não veremos mais qualquer injustiça. Isso será varrido deste mundo. Este mundo será renovado em plenitude de justiça. Tanto que Pedro diz, ansiamos por novos céus e nova terra, onde habita justiça. Aquele que é justo, foi justo, um dia virá para executar perfeita justiça, mas para lembrar-se de todo aquele que um dia o confessou como Senhor e como Salvador. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, te damos graças pela Tua palavra. E oramos, Senhor, primeiramente pelo nosso coração. Guarda o nosso coração. Guarda-nos da ganância, da vaidade, do orgulho, da mesquinhez.
que o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da graça de Deus, que deu tudo o que tinha em favor daqueles que não mereciam, seu próprio Filho. Este Evangelho, primeiramente, nos transforme, para que nos leve então a este mundo, com uma mensagem de salvação e de transformação. Faze isso aqui, Senhor, nesta igreja, a começar em nós, ó Deus. Que os nossos relacionamentos sejam preservados, a nossa conduta, a nossa ética possa ser vista por esse mundo corrupto como algo irrepreensível. Ó Deus, glorifica-te a Ti mesmo, por meio das ações justas do Teu povo, para que Tu recebas a glória, Senhor, para que o mundo olhe para a igreja e glorifique ao Pai que está nos céus. Nós oramos assim, pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.